possível que tanto no momento da reunião dos processos, como no momento de ajuizamento de uma ação, a gente tenha conflito de competência. O que significa isso? Imagina, por exemplo, teve um caso muito interessante que, se você vai na Constituição Federal, no artigo 109, você tem lá um rol de pessoas, né, que vai levar a competência para a Justiça Federal. E você tem lá um outro rol, né? O que não está ali é a Justiça Estadual comum, porque é onde resvala a maior parte das demandas. E aí, nesse rol, você tem lá a questão indígena. E aí, o que aconteceu? O Ministério Público ele ajuizou uma demanda buscando a destituição do poder familiar de uma mãe em relação à criança, porque a criança estava sofrendo maus tratos. Só que tanto a mãe quanto a criança eram índias. E ele ajuizou a demanda na Justiça Federal. O juiz daquela vara federal, ele se declarou incompetente, dizendo que a questão indígena a ser levada para a Justiça Federal eram conflitos enquanto comunidade indígena. E aquele caso concreto era uma situação individual. Então, a competência ali seria da vara de família estadual. Aí o Ministério Público, né, com aquela decisão, ele ingressou com a demanda na esfera estadual, na vara de família. E o magistrado da vara de família, por sua vez, também se declarou incompetente. E aí perceba, se o juiz da vara de família era incompetente e a vara federal era incompetente, quem vai julgar essa porcaria? Alguém precisa julgar. E aí, claro, né, o Ministério Público questionou o juízo da vara de família, e o juízo da vara de família suscitou o conflito de competência. Ou seja, eu tinha 2 juízos que se declaravam incompetentes para dirimir aquele conflito. E alguém tem que responder isso. Por isso, a gente suscita um conflito de competência. Esse conflito de competência, ele é julgado por quem? Porque já que os juízos se dizem incompetentes, e aqui, se os 2 se dizem incompetentes, eu tenho um conflito negativo de competência, porque eu posso ter também 2 ou mais juízos se intitulando competentes. Vamos dizer o seguinte, naquele caso da reunião dos processos, eu falo, não, o órgão competente, o juízo prevento, sou eu para reunir os processos. Aí o Antônio, que está lá na outra vara, fala o seguinte, não, o juízo competente sou eu, porque eu preveni a competência. E aí eu tenho um conflito positivo de competência, tá? Foi o que aconteceu no caso de Sérgio Moro, do Lula, né? Na verdade, ali, ele teve um problema sério, né? E foi isso que gerou a nulidade do processo inteiro. Né? Teve uma questão, a discussão ali foi realmente de competência. Perfeito, Gustavo. E a consequência, vocês viram o que é, né? Se passa por um juízo incompetente absolutamente, e ali era incompetência absoluta, porque no crime é diferente, gente. As regras de competência lá na esfera criminal tem a sua particularidade também. Mas foi exatamente a questão da competência que acabou gerando toda a nulidade do processo. Então, foram anos de processo, né, que foram colocados por terra, tá? Mas a regra de competência aqui no cível, ela tem algumas diferenças do crime. Por quê? Porque lá tem as particularidades, tá? Principalmente a questão da liberdade. Né? A esfera penal é a última ratio. Exatamente. Por quê? Porque você está lidando com a liberdade do indivíduo. Tá bom? Então, voltamos aqui. Aí eu posso ter 2 juízos ou mais se intitulando competentes, onde eu vou ter um conflito de competência positivo, ou se intitulando incompetentes, onde eu vou ter um conflito de competência negativo, que era o que aconteceu naquele caso do Ministério Público. Tanto a vara federal quanto o juízo de família estavam se intitulando incompetentes, conflito negativo. Mas quem é que vai definir a que juízo efetivamente cabe a competência para dirimir aquele conflito? Porque alguém tem que determinar isso. E aí vem uma regrinha muito interessante. A regra para julgar esse conflito de competência, e a regra de competência, tá? Olha que legal. Eu vou discutir competência, mas eu preciso identificar quem é competente para dirimir essa discussão de competência. Então, qual é a regra? Para dirimir um conflito de competência, a gente vai olhar o órgão hierarquicamente superior,
aqui estejam vinculados os conflitantes. Então, quem são os conflitantes? Vara federal e juízo de família, vara de família, tá? Vara estadual. Então, quando eu olho para a vara federal, quem é o órgão hierarquicamente superior ao juízo federal, à vara federal? É o TRF, Tribunal Regional Federal. Quando eu olho para a esfera civil, para a esfera de família, né, para a esfera estadual, quem é o órgão hierarquicamente superior à vara de família? O Tribunal de Justiça. Só que o Tribunal de Justiça não, a vara federal não está vinculada ao Tribunal de Justiça. E a vara estadual não está vinculada ao TRF. Então, não são nenhum desses dois órgãos que vão julgar o conflito de competência. Por quê? Porque os conflitantes têm que estar vinculados àquele órgão. Então, quem está acima do TRF? É o trabalho de APS de vocês. E para vocês verem o quanto esse trabalho é importante, porque vocês vão seguir com isso para a vida toda. Em todos os processos vocês vão estudar isso. Então, quem está acima do TRF? O STJ. Quem está acima do TJ? O STJ. Então, qual será o órgão que vai dirimir esse conflito de competência entre a vara federal e a vara de família? O STJ. Beleza? Tranquilo até aqui? Agora, vamos seguir um segundo caminho. Eu estou com uma discussão, né, entre uma vara de trabalho e uma vara civil, por conta de acidentes de trabalho, né? Todas as relações de trabalho vão para a vara do trabalho, que é uma justiça especializada. Mas, em alguns casos, se verifica que ali não é uma relação de trabalho, é uma relação de prestação de serviço, que não é configurada como relação de trabalho, e aí você tem a competência da esfera civil, da esfera trabalhista, tem uma discussão em relação, né, a quem compete. E aí eu inauguro o processo na vara do trabalho, o juiz do trabalho fala o seguinte: eu sou incompetente. E aí eu venho para a esfera civil, a vara civil fala a competência da justiça do trabalho. Perceba, eu tenho um conflito de competência aqui entre vara do trabalho e vara civil. Fazendo esse caminho, né, do órgão hierarquicamente superior, quem será o órgão competente para dirimir esse conflito? Vamos lá, me respondam. Quem está acima da vara do trabalho? TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Quem está acima da vara civil? Tribunal de Justiça. Quem está acima do TRT? Tribunal Superior do Trabalho. Quem está acima do Tribunal de Justiça? STJ, Superior Tribunal de Justiça. Perceba? Nenhum dos dois tribunais vinculam os dois, conflitantes. Quem está acima do TST? STF. Quem está acima do STJ? STF. Então, nesse caminho, quem seria o órgão competente para julgar esse conflito de competência? O STF. Mas presta atenção agora na tela. Tá vendo aqui esse atenção? Né? Tem um atenção aqui vermelhinho. Esse atenção aqui diz: o STF só aprecia o conflito de competência se houver tribunal superior conflitante. Então, o que eu quero chamar a atenção? Nesses casos, o STJ vai ter a competência de superposição. Então, o que eu quero dizer? Se eu, no caminho de encontrar o órgão competente, eu chegar no STF, eu tenho que olhar o seguinte: quem está conflitando? Porque o STF só vai julgar esse conflito, só vai ser competente para julgar esse conflito, se um desses tribunais aqui verdinhos estiverem conflitando. Por isso está tudo em verde. O STF só aprecia conflito de competência, ou seja, ele só vai ser competente para apreciar conflito de competência, se um dos conflitantes for um dos tribunais superiores, STJ, TST, TSE ou STM. Se nenhum deles estiverem em conflito, essa competência é designada para o STJ. Então, num conflito entre um juiz de trabalho e o juiz da vara civil, a competência, se a gente for pela regra geral, vai parar no STF. Só que não tenho nenhum tribunal superior no conflito. Então, quem julga esse conflito? O STJ. Tá? Ficou claro isso para vocês? Entenderam isso? Então, sempre que você, no caminho do órgão hierarquicamente superior, você chegar no STF, a primeira coisa que você vai olhar é: peraí, tem tribunal superior em conflito? Não, não tem.
então o STF não vai julgar, vai para o STJ. Ainda que seja, né, da vara do trabalho, quem vai julgar é o STJ. Tá? Se os tribunais superiores estiverem conflitando, ou se um tribunal superior estiver conflitando com outro órgão, né? Aí a gente vai para o órgão hierarquicamente superior, que é o STF. E a gente incide exatamente na regra que é determinada. O STF, ele é competente para julgar o conflito de competência, né? Se houver um dos tribunais superiores suscitando. Não é competência, a gente não fala de competência originária nesse caso. Por quê? Porque eu não estou inaugurando um processo. Entendeu? A competência originária é para ação autônoma. Então, nesse caso, o STF só é competente. Tem um conflito entre o Tribunal Regional do Trabalho e o STJ, por exemplo. Tem um conflito entre eles dois. Né? Eu impetro um HC no TRF, o TRF fala que não é competência dele porque seria caso de impetrar direto no STJ. Aí eu impetro no STJ, o STJ fala, não, eu não sou competente, né? A competência é do TRT. Aí eu tenho um conflito de competência entre os dois. E aí, nesse caso, o que eu vou fazer? O conflito vai ser suscitado para o STF, porque é o STF quem tem que dirimir. Porque é o STF que define o que acontece? Quando eu vou para o STF, por que o Tribunal Superior tem que estar entre os conflitantes? Porque a regra da funcionalidade, né? A regra de competência dos tribunais superiores está prevista onde? Na Constituição Federal. Então, é o STF que vai falar. Ok? Tá aqui, vamos lá. Conflito de competência. Identifica-se quando 2 ou mais juízes se declararem competentes, que é um conflito positivo, ou incompetentes, que é o conflito negativo, para o feito ou surge controvérsia acerca da reunião dos processos. A competência para o julgamento será do órgão hierarquicamente superior, vinculados os juízos conflitantes. Só que a essa regra eu tenho a exceção. Por isso a atenção. O STF só aprecia conflito de competência se houver tribunal superior conflitante. Se não houver, o STJ vai ter a competência de superposição. Vai tudo para o STJ. Beleza? Eu deixo um grande beijo no coração de vocês. Um excelente final de semana. E até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus.